Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 20. Deixa aberto, vamos orar. Depois da oração, farei a leitura do texto e faremos a exposição do mesmo. Vamos orar. Deus de amor, nosso Pai eterno, como é bom, Senhor, podermos mais uma vez nos encontrarmos aqui. Hoje é o primeiro dia da semana, Pai, dia em que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Dia, ó Pai amado, em que separamos para prestar culto ao Senhor. Ó Deus, dia especial em que a Tua palavra é lida diante de toda a igreja. E rogamos, ó Pai, que todos os ouvintes aqui nessa noite possam ouvir, compreender e crer. Ó Deus, que de um modo especial, que o Espírito Santo venha lhes ministrar a mente, ao coração, de modo, ó Pai querido, que possam também assim, como nós que somos alcançados por Tua graça, sejam eles também alcançados e também tenham a mesma esperança, a mesma fé que temos em Cristo Jesus. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 4, versículo 1 a 20. Acompanhe comigo. Eu peço que não haja conversa, nem os irmãos se levantem, mas vamos prestar atenção na mensagem, tá bom? Marcos 4, de 1 a 20. Outra vez começou a ensinar à beira do mar, e reuniu-se a ele tão grande multidão, que ele entrou num barco e sentou-se nele, sobre o mar. E todo o povo estava em terra junto do mar. Então, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia no seu ensino: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não havia terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo, davam fruto, e um grão produzia 30, outro 70, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, como 12, interrogaram-no acerca da parábola, e ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos que de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes, são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um.
reações, queridos. Vocês percebem o quanto que esse texto nos traz reações distintas, reações diferentes? É impressionante chegarmos à exposição desse evangelho de João Marcos e percebermos que agora, nesse momento, o grande objetivo de João Marcos é mostrar as diferentes reações que as pessoas têm diante a mesma mensagem de Jesus, diante aos atos de Jesus. O que João Marcos aqui, ele quer apresentar de uma maneira muito clara, de uma maneira inconfundível, é que as pessoas sempre terão reações diferentes ao Evangelho de Jesus. Coloca ali, por favor. Senão não vai funcionar aqui para eu mudar o slide. As pessoas sempre terão reações diferentes. Isso é uma questão muito séria, porque o texto nos traz uma reflexão necessária para que observemos exatamente isso. E faça com que hoje você pare e reflita em sua vida, na sua reação. Qual está sendo a sua reação diante a mensagem bíblica, diante a palavra de Deus? Que reação você tem tido? E é muito importante considerarmos acerca disso, porque naturalmente nos traz uma séria indagação. Se os crentes falam, se a Bíblia diz que o Evangelho de Jesus é tão maravilhoso, se a Bíblia fala que o Evangelho de Jesus traz perdão aos que se arrependem, se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é todo poderoso, a palavra de Deus é irrefutável, inegável, infalível, como então pode haver reações tão antagônicas, tão diferentes? E aí, meus amados irmãos e irmãs, é isso que precisamos pensar nessa noite. Lembremos-nos que João Marcos, quando escreve esse evangelho, ele escreve, e a palavra evangelho, eu já expliquei isso aos irmãos, é a proclamação oficial de alegria do rei. É o rei que proclama com grande alegria, é o rei que traz boas notícias ao seu povo. Ou seja, se as notícias de Deus são tão boas, por que há tanta indiferença? Se as notícias de Deus são tão boas, por que há pessoas que recebem, que creem, e por que há pessoas que abandonam? É exatamente isso que João Marcos está mostrando. Quando nós olhamos para esse evangelho de Marcos, estamos expondo todo esse evangelho, desde o seu começo. Aqui nós já verificamos que, num primeiro momento, quando Jesus, lá nos primeiros capítulos, ele chama os discípulos, o que eles fizeram? Imediatamente se levantaram e seguiram a Jesus. Quando Jesus ele chama os seus primeiros discípulos ao entusiasmo, ao fervor, eles ouviram Jesus, eu quero Jesus, é Jesus que eu preciso, não é isso? Mas também João Marcos nos mostra que não há somente o entusiasmo dos primeiros seguidores de Jesus, mas ele também já nos mostrou a conspiração da liderança religiosa. Os escribas, os fariseus, os líderes religiosos do judaísmo, em sua grande maioria, e aqueles que eram da casa dos herodianos, eles tiveram o objetivo: nós vamos destruir Jesus. Chegando ao ponto absurdo em que os escribas que desceram lá de Jerusalém, desceram dizendo que Jesus tinha poder do demônio, dizendo que Jesus tinha poder de Satanás, dizendo que era o poder de Satanás que agia em Jesus, e por isso que Jesus curava. E aí, meus queridos, o ministério de Jesus causou reações diferentes nas pessoas. A sua família, Maria e seus demais filhos, os irmãos carnais de Jesus, já mostrei isso, Marcos mostrou, Jesus teve outros irmãos, Tiago, Simão, mais 2 homens e mulheres. No começo do ministério de Jesus, eles eram céticos ao ministério de Jesus. Aqui no Evangelho de João Marcos, nós já vimos também que uma grande multidão buscava, multidões vindas da Idumeia até Sidom, numa extensão territorial de 280 quilômetros, pelo menos, vinham ter com Jesus.
E muitas dessas multidões vinham porque queria comida, porque queria aquilo que era agradável, queriam ser curadas fisicamente. E aí então, João Marcos chega esse momento, diante já ao ministério já adiantado de Cristo, talvez aqui lá para o seu segundo ano de ministério, um pouco mais. E ele registra em seu evangelho esse capítulo, o capítulo 4, e aqui João Marcos agora ele começa a mostrar uma mudança na compreensão e no avanço desse ministério. Ele agora aqui ele vai mostrar-nos que Jesus começa a utilizar-se de outros recursos em seu ensino. E aí então, meus irmãos amados, nós vamos verificar uma questão fundamental que João Marcos nos coloca e nos deixa de maneira muito clara. Primeiramente, nós temos o registro de João Marcos para explicar as reações diferentes. Nós temos o versículo 1 a 9, que é justamente Jesus ensinando a multidão a parábola dos solos. Do versículo 1 a 9 desse texto, nós temos a parábola que é conhecida, a parábola do semeador, mas na verdade não é a parábola do semeador, o foco não é o semeador, o foco que são os solos. E é muito interessante observar porque alguns pontos eu quero destacar. Olha o versículo 1, por favor. De novo Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar e sentar-se no barco que estava no mar. E todo o povo ficou em terra à beira-mar, e lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes. Pare um pouquinho agora, olhe para mim por favor. O que nós temos aqui? O que João Marcos quer mostrar quando ele escreve isso? Ele quer nos mostrar algo fundamental. Ele quer nos mostrar que o ensino das Escrituras é uma prioridade no ministério público de Jesus. O que João Marcos no seu evangelho está mostrando repetidamente, várias vezes, ele é repetitivo. Ele está mostrando que, dentre tudo, todos os sinais, dentre tudo que Jesus fez em seu ministério público, lembremos um pouco rapidamente: ensino, cura, expulsar demônios, essas expressões de autoridade de Jesus. A ênfase que João Marcos quer que os cristãos de Roma, aqui no primeiro século, que começavam a ser perseguidos por Nero, o que ele queria que eles compreendessem é que a ênfase de Jesus é o ensino. É muito interessante isso, é muito gostoso, irmãos, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós identificamos que a igreja de hoje, nós como igreja, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, não podemos preterir, não podemos diminuir a importância, não podemos colocar de lado a grande ênfase do ministério de Jesus, que é ensino da palavra de Deus. O que nós, como Primeira Igreja Batista em Pompeia, precisamos ser uma igreja que prioriza, que valoriza, que enfatiza, que reconhece como prioridade estratégica o ensino fiel da palavra de Deus. É o que Jesus fazia em seu ministério. Eu preciso desejar aprender mais e compreender e praticar a palavra de Deus. Eu não posso ser um crente medíocre, um crente analfabeto em Bíblia. Eu não posso ser um crente que só conheça João 3,16. Eu não posso ser um crente que só conhece Salmo 23. Eu não posso ser um crente que só conheço aqueles textos preferidos que tenho, e geralmente são textos de promessas, não é? Então, reações diferentes estamos falando. E a reação que João Marcos quer nos mostrar, ela é resultante do ensino. O ensino da palavra de Deus naturalmente fará com que as pessoas tenham reações diferentes. Então, após ele colocar isso, que Jesus está ensinando à beira-mar, a multidão, uma grande multidão, ele conta uma parábola. Para quem ele conta essa parábola? Para uma grande multidão. E é interessante observar no versículo 3, ele fala, ouvi. Olha o versículo 3, ele começa como? Ouvi.
E olha o versículo 9, como que ele termina. Ouça. É muito bacana reconhecer nesta parábola que tanto o seu início quanto o seu término consiste em ouvir. Ouça. O que Jesus Cristo quer de nós hoje é que ouçamos, que venhamos dar crédito, que venhamos confiar em sua palavra. Ouvir, irmãos. Se você não ouvir a palavra de Deus, você caminhará como um incrédulo. Se você não ouvir a palavra de Deus, você enganará a si mesmo. Se você não ouvir a palavra de Deus, você crerá em crendices, você crerá em superstições. Se você não ouvir a palavra de Deus, você vai naufragar na vida. É necessário que ouçamos aquilo que Jesus Cristo tem a nos dizer, aquilo que Jesus diz em sua palavra. E a Bíblia, ela não contém, ela não se torna, a Bíblia é a inerrante, infalível palavra de Deus. Você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia, ouça a Bíblia, estude a Bíblia, compreenda a Bíblia. A Bíblia não é um livro escrito para ser uma decoração em nossa biblioteca, em nossas casas, mas a Bíblia é um livro que nos foi dado por Deus para que a leiamos continuamente. E aí então, Jesus, ele dá ênfase no ouvir. O que Jesus quer? Jesus deseja que as pessoas ouçam a palavra de Deus. E assim então, dentre os muitos métodos de ensino usados por Jesus Cristo, ele utiliza-se da parábola. E o que é uma parábola, irmãos? A parábola, de maneira muito simples, são como que pequenas histórias. Não histórias, mas histórias que explicam um conceito usando exemplos do dia a dia. E aí então Jesus está usando o exemplo do dia a dia de um galileu. Ele está usando o exemplo de um dia a dia do homem do campo. Ele está usando o exemplo facilmente compreendido por qualquer pessoa, de modo que quem o ouvisse pudesse compreender o que ele estava dizendo, embora não compreendesse o significado daquilo que ele dizia. A parábola também tem disso. Você compreende o que está sendo dito, mas você muitas vezes não entende o significado. Por isso que a parábola, ela requer que seja explicada em seu significado, para que não sejam feitas interpretações equivocadas e erradas da mesma. E aqui nós temos uma parábola de Jesus, que ele conta a parábola e ele explica a parábola. Aí então, vejamos, versículo 3 a 9. Jesus aqui, ele ensina a multidão a parábola dos solos. Eu não vou ler de novo, porque já lemos, irmãos já sabem. E a pergunta, eles entenderam essa parábola? O que Jesus estava dizendo? Sim. É simples, semeador, semente, solo. Eles entenderam. Entenderam. Eles entenderam que aquela semente caiu em vários solos. Eles entenderam isso. Eles entenderam a beira do caminho, entenderam o pedregoso, entenderam o espinhoso e entenderam o solo bom. Eles entenderam que o solo, os 3 primeiros solos, não foram iguais ao último solo. Eles entenderam, mas aquilo que significava, a verdade, o ensino que Jesus Cristo estava trazendo com essa parábola, ela não foi compreendida. Então, amados irmãos, a multidão, Jesus Cristo conta essa parábola, ele anuncia aquilo que ele tinha por objetivo anunciar, e algo muito interessante acontece na continuidade do texto. Quando você olha o versículo 10, olha o versículo 10. Quando se achou? Quando se achou? Quando se achou? Quando se achou só. Olha que interessante. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola, e ele lhes disse:
a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos que de fora tudo se lhes diz por parábolas. E aí tem algo muito interessante, porque depois ele vai dizer no versículo 12, uma mensagem bastante enigmática: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados os pecados. E aqui há algo interessante, há uma mudança de cenário no texto. O primeiro cenário do texto é Jesus sobre o mar da Galileia, ensinando a uma grande multidão. Ele conta a parábola dos solos, e agora então o cenário muda. A multidão se dispersa, mas Jesus está só, não está solitário. Ele não está mais com a grande multidão, mas agora Jesus, ele continua acompanhado. E então ele explica o significado da parábola àqueles que procuram. E o versículo 10 a 12 nos mostra isso, nos mostra que Jesus, ele revela o significado das parábolas somente àqueles que desejam compreendê-la. E eu quero que você preste muita atenção nisso agora. Uma grande multidão ouviu a mensagem, mas um pequeno grupo desejou compreendê-la. Uma grande multidão teve acesso à palavra de Deus, mas um pequeno grupo se ateve, um pequeno grupo reconheceu a necessidade de compreender, de crer naquilo que fora dito. E aí, meus amados irmãos e irmãs, o quanto isso é sério, porque Jesus aqui, nesse texto, nesses versículos, ele faz uma clara distinção entre dois grupos daqueles que são seus ouvintes. É uma clara distinção feita por Jesus. E aqui nestes dois grupos, nós temos o primeiro grupo, do versículo 10 até a metade do versículo 11, que são daqueles que ouvem e têm interesse em compreender. E aí nós estamos falando nessa noite de reações. As reações já começam a ser manifestas. João Marcos já está explicando porque há tantas reações diferentes, porque a humanidade pode ser dividida em dois grupos. Um grupo daqueles que ouvem a palavra e têm interesse em compreender a palavra, em discernir aquilo que está sendo dito. E aí outro detalhe importante, esse primeiro grupo são somente dos 12 irmãos. Olha para o texto. São somente os 12. O que o texto nos mostra? O que João Marcos nos mostra? Os que estavam ao redor dele, com os 12, versículo 10. Os que estavam ao redor dele, com os 12. Ou seja, não somente os 12 tiveram compreensão da parábola, não somente os 12 discípulos de Jesus desejaram entender o que Jesus estava falando, mas um grupo maior do que estes. Talvez os 72 discípulos que Jesus enviou, não sabemos, o texto não nos fala se foram 72, se foram, por exemplo, 120 lá de Atos, como 72. Lucas capítulo 10 fala de 72 discípulos que Jesus envia. Lá em Atos capítulo 1, Lucas escreve acerca dos 120 que estavam reunidos no dia do Pentecostes. Aliás, no dia que escolheram Matias como substituto de Judas Iscariotes. Não sabemos o número, mas o que interessa aqui é perceber que não foi restrito aos 12. Jesus não explica aos 12, ele explica a todos aqueles que tiveram desejo de compreender. Primeira reação que Jesus está mostrando: existem aqueles que ouvem a palavra e ficam reflexivos. Aqueles que ouvem a palavra e ficam pensando. Aqueles que ouvem a palavra, alguma coisa eu preciso dar atenção ao que está sendo dito. Aqueles que ouvem a palavra, eu não entendi essa parte. Aqueles que ouvem a palavra não se importam com o que está sendo dito, que se importam com aquilo que está sendo ensinado. Esse é o primeiro grupo. E busca o esclarecimento, busca a compreensão. Mas Jesus aqui então vai falar de um outro grupo. Qual é o outro grupo? Olha na sua Bíblia, versículo 11b, a metade do 11 até o versículo 12. Mas aos de fora
tudo lhe é dito por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Irmãos, que reação você tem quando você ouve Jesus falando isso? Quem está falando isso? Que reflexão traz na sua mente? Qual é a sua ponderação? Essa questão é tão séria que Jesus agora ele está remetendo-se a um segundo grupo. Ele está sendo específico àqueles que compõem o segundo grupo. E esse segundo grupo é constituído por aqueles que ouvem e não têm interesse em compreender. Ouvem e não desejam mudança em suas vidas. Ouvem, mas não se importam. Ouvem, mas é como se não tivessem ouvido. O que Jesus Cristo está mostrando aqui, que é um grupo de pessoas, e a humanidade é dividida nesses dois grupos de pessoas, daqueles que estão em contato com a palavra de Deus, daqueles que têm acesso à palavra de Deus, daqueles que ouvem ensinos, mas nada lhes acontece. Mudanças não existem. E aqui é interessante observar, porque Jesus, ele está citando o profeta Isaías. Ele cita o profeta Isaías, capítulo 6, de 9 a 10. E o capítulo 6 do profeta Isaías é o capítulo do chamamento. É o capítulo em que o profeta Isaías ele se dispõe a ser profeta e anunciar a palavra de Deus aos israelitas. Lá no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E aí então, quando Isaías ele se reconhece pecador, Deus, eu sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então, o texto nos fala que vem um serafim, coloca uma tenaz e purifica. Então, a pergunta da parte de Deus: a quem enviarei, a quem de ir por nós? Isaías fala: eis-me aqui, envie-me a mim. E a mensagem de Isaías ao povo de Israel era uma mensagem que ele proclamaria, mas não seria ouvido. Ele anunciaria, mas não haveria arrependimento. O povo permaneceria em seu estado de rebeldia, de rebelião e de pecado. O povo permaneceria em seu estado distante de Deus. E aí uma questão séria que Jesus está mostrando é que há pessoas que não darão ouvido à palavra de Deus, mesmo que lhe seja anunciado. E aí é uma questão séria, irmãos, porque em que grupo você está? Qual é a sua reação? Todos aqui essa noite, por favor. Qual é a sua resposta para Deus? Você está entre aqueles que ouvem e se interessam e desejam: preciso buscar, eu preciso disso para a minha vida, há mudanças a serem vividas, ou eu ouço e aí você, isso não é comigo, isso não me interessa, isso é história para boi dormir, eu não quero fazer parte disso. Só esses dois grupos diante da palavra de Deus. E aí, qual grupo você está? Não há um terceiro grupo. Não há um terceiro grupo. Ou você recebe a palavra de Deus, arrepende dos seus pecados, crê em Jesus Cristo, ama Jesus Cristo, vive para a glória de Jesus Cristo, exalta Cristo Jesus com a sua vida. Ou você ouve a palavra de Deus, ignora a palavra de Deus, despreza a palavra de Deus, vira as costas da palavra de Deus, vive para você mesmo, para a sua glória, para o seu louvor, para a sua própria honra. Não há dois grupos, não há três grupos, só há esses dois grupos. Reações. E aí então Jesus ele explica a parábola. Agora nós temos, na continuidade dessa parábola que Jesus ele aqui nos apresenta, ele vai nos mostrar algo extremamente importante, irmãos. Eu quero pedir que os irmãos prossigam. Versículo 13 a 20. O que nós temos no versículo 13 a 20?
nós temos no versículo 13 a 20, Jesus, ele revela o porquê das pessoas terem reações diferentes à palavra pregada. Após ele mostrar os dois grupos, ele mostra-nos agora por que as pessoas têm reações diferentes à palavra pregada. E ele explica a parábola dos solos. Vamos ler de novo agora, eu quero ler novamente, eu quero que você acompanhe, porque vamos nos deter um pouco ao que está sendo explicado. Versículo 13. Disse-lhes ainda, a quem ele diz? Aqueles que estavam ao redor e também aos 12. Ok? O que ele diz a essas pessoas que têm interesse? O que ele diz a essas pessoas que desejam conhecer mais? O que ele diz às pessoas que creem? Ele diz o seguinte: não compreendeis essa parábola? É interessante essa reação de Jesus. Jesus ele é muito direto, ele fala: não compreendeis essa parábola? Como entendereis todas as outras? Aí então ele explica. Irmãos, é muito importante que nós paremos e pensemos acerca disso, porque a palavra de Deus, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser entendida e ela precisa ser praticada por nós. Não se contente com a incompreensão, não se satisfaça com a superficialidade, mas seja um seguidor de Jesus Cristo que tenha anseio na sua alma e no seu coração de verdadeiramente ter uma fé bíblica. E aí então ele explica, versículo 15, versículo 14, aliás. Acompanhe comigo, por favor. O semeador semeia a palavra. Versículo 15. Os que estão à beira do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira para a palavra nele semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas, como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Os outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto, alguns 30 por um, outros 60 por um e outros 100 por um. E aqui o que é precioso, percebemos que quando Jesus ele explica as reações, o porquê dessas reações, ele remete ao solo, ele remete àquilo que podemos dizer o coração, o interior, a vida de cada um de nós. Como eu reajo? Qual tipo de coração que você tem, que eu tenho? E aí então Jesus Cristo ele vai nos mostrar aqui 4 tipos de solos. Vocês conhecem muito bem isso, mas desses 4 tipos de solos, os 3 primeiros são solos ruins. 3/4 são constituídos por solos ruins. Somente um solo, 1/4 é um solo bom. E aí, irmãos, isso é muito sério, porque quando ele nos mostra acerca disto, ele mostra esses solos, versículo 15, o solo ruim e estéril. Ouvem a palavra, mas a palavra não germina. A palavra logo é roubada por Satanás. Quem é Satanás? Satanás, o nome de Satanás significa adversário. A palavra de Deus ela é roubada pelo adversário de nossas almas. Você ouve a palavra de Deus, mas ela não entra no teu coração, ela não fixa na sua mente. Satanás está roubando a palavra semeada. E aí, queridão, queridona, é para entrar em crise, é para entrar em desespero, porque se isso está acontecendo na tua vida, você fala: mas ouça a Bíblia, eu não entendo nada, eu não tenho interesse em Bíblia, coisa de crente, coisa chata, isso aí é coisa de velho.
Bíblia diz, eu posso te falar seguramente, Satanás está agindo na tua vida. E a Bíblia nos mostra algo muito mais sério do que isso, é que quem não crê em Jesus Cristo, quem não é de Jesus, quem permanece escravo do pecado, é filho do diabo. É linguagem bíblica, linguagem apostólica. Ou seja, pense nisso. Pense nisso. Que tipo de pessoa você é? Qual é o teu solo? Como é o teu coração? Porque muitas das vezes nos tornamos religiosos, nos acostumamos com as coisas da igreja. E queremos estar bem na fita com Deus e fazemos obras para ficar bem na fita com Deus. Para, meu querido. Se você não tem interesse pela palavra de Deus, se você não deseja conhecer mais, crer na palavra, é para você cair de joelhos em pranto, chorando, clamando: Deus, tenha misericórdia de mim, porque Satanás está roubando a palavra da minha mente e do meu coração. Quem está falando isso? É o Rodrigo? Quem está falando isso? É Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus Filho. Aí há um outro solo ruim, versículos 16 e 17. Esse solo ruim é um solo pedregoso. Enquanto que o primeiro ele é estéril, nada brota, porque ele fica, entra por aqui, sai por aqui. Vem domingo à noite na igreja, ouve a palavra, chega na porta e não lembra mais nada que foi falado. E aí então, o solo pedregoso é de um pouquinho diferente. Porque o solo pedregoso, ele ouve a palavra. Ele recebe, olha para o texto, irmãos, olha na sua Bíblia aí. Imediatamente a recebe com alegria. Ele vem para o culto. Oh, glória, aleluia, eu creio que fervoroso, não é da sapateira, né? Aquele fervor, aquela alegria, aquele entusiasmo, né? Glória a Deus, aleluia, amém. Mas pisa lá fora, alguém pisa no pé daquele palavrão: seu filho, né? Logo perde a palavra. A palavra não cria raiz, a palavra não transforma. A palavra ela não tem raiz em si, ela dura pouco quando vem a tribulação. Olha para o texto, 17. Mas como não tem raiz em si mesmo, dura um pouco, quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Logo tropeçam. Começa a semana, veio na igreja, ouviu sobre relacionamento conjugal, ouviu sobre educação de filhos, aprendeu que precisa perdoar, aprendeu que precisa suportar as lutas, mas chega em casa, primeiro conflito, quebra o pau, fala o que vem no coração, o coração fala daquilo que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e já solta palavrão, já solta uma palavra maldita, já diz palavras que ofendem, machucam. Que tipo de pessoas são essas, irmãos? Está aqui, ó, perigoso. Amados irmãos, são assim porque não tem raiz. A palavra de Deus, ela precisa em nossas vidas criar raízes profundas, raízes das quais não podem ser arrancadas de nossas vidas. E aí então ele mostra um outro tipo de solo, versículos 18 e 19, Jesus explicando a parábola. Acompanhe comigo, versículo 18. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e fica infrutífera. 3 solos ruins. Ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, o desejo de ganhar dinheiro, o desejo de ter fortuna, o desejo de ser aclamado pelas pessoas, o desejo de conquistar bens nessa terra, fazem com que sejam infrutíferos. E quantos crentes hoje são crentes infrutíferos?
só vão na igreja dominicalmente porque acostumou-se a ir ou porque reconhece a importância de estar aqui, mas não servem, não trabalham, não são bênção nas mãos de Deus para abençoar outras vidas, não testemunham do Evangelho, não proclamam o Evangelho, são domingueiros. Irmãos, isso é muito triste, porque não é esse o propósito de Jesus. Jesus não nos salvou para sermos infrutíferos, e Ele fala com muita clareza: eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, um crente em Jesus Cristo, que ouve a palavra, crê na palavra, é muito crente infrutífero dentro das igrejas. Há muito crente que não quer trabalhar, que não quer ter trabalho, que não quer sofrer com o outro, que não quer chorar com o outro, que não quer pagar o preço da vida cristã, que não quer pagar o preço da comunhão cristã. Eu indo na igreja, estou bem demais, estou confortável, não tenho que prestar conta para ninguém, ninguém fica pegando no meu pé, eu vou quando dá, eu vou quando eu quero, eu vou quando eu posso, se eu não posso, se eu não quero, eu não vou. Não, muitos crentes assim, irmãos. Há ou não há? Sim ou não? Que tipo de crente você é? Entenda uma coisa: Jesus Cristo nos salvou das trevas, Ele nos salvou de nossos pecados, Ele nos deu uma nova vida para sermos frutíferos, para trabalharmos, para servirmos. Quando vocês olham nos murais da nossa igreja, vocês têm ali todo o nosso plano operacional, tudo aquilo que diz respeito à vida diária da igreja, aos ministérios da igreja, ao trabalho que está proposto para ser desenvolvido. Mas esse trabalho não vai sair do papel se vocês não trabalharem. Não podemos ser uma igreja de crentes infrutíferos, acomodados, apáticos, indiferentes. A igreja de Jesus, ela é viva. A igreja de Jesus, ela é guerreira. A igreja de Jesus, ela é batalhadora. A igreja de Jesus, ela é militante. Que tipo de solo você é? Jesus não te salvou para você ficar parado. Ele te salvou para você servir e trabalhar. Ele te salvou para você dedicar horas da sua vida. Ele te salvou para você chorar com o seu irmão que está sofrendo. Ele te salvou para te usar por completo para a glória dele. E aí então, Jesus ele fala-nos acerca desses 4 tipos de solos. E os 3 primeiros são solos ruins: estéril, pedregoso e espinhoso. Mas agora ele fala do solo que é um solo bom. O solo que é bom, fértil, produtivo. Só há um solo que é bom, irmãos. Jesus não nos traz a proposta de 2 solos bons. Ao contrário, Ele nos mostra 3 solos ruins, que não deve ser assim. Irmãos, isso é para que nos incomode e nos faça pensar, e nos faça estabelecer uma autocrítica, uma autoavaliação. O que eu tenho feito por amor a Cristo Jesus? O que eu tenho feito para a glória de Deus? Como que Deus está usando a minha vida? Como que a igreja do Senhor Jesus está sendo abençoada através da minha instrumentalidade? Como que eu estou sendo bênção? Jesus quer que todos os salvos trabalhem. Na igreja, eu tenho dito isso muitas vezes, há muitos anos, aqui não existe voluntários. Aqui existe servos de Cristo Jesus. Aqui existem pessoas que foram redimidas por Jesus Cristo e por amor a Jesus. Ninguém aqui trabalha obrigado, ninguém aqui lhe é imposto trabalhar. É desafiado, sim. Lhe é apresentada oportunidade, sim. Mas ninguém trabalha obrigado. E é tão gostoso porque o trabalho do Senhor não é um peso. O trabalho do Senhor tem que ser algo que flui de um coração agradecido, de um coração rendido a Cristo Jesus. E aí então, versículo 20, olha para a sua Bíblia, por favor. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por 1, outros 70 por 1,
e outros 100 por um. E aqui, irmãos, é tão bonito isso, porque Jesus Cristo está reconhecendo todos os trabalhos valorosos. Que o seu resultado seja, na perspectiva estatística, o mínimo, mas isso já é maravilhoso, isso já é precioso, isso já é diferenciador. Ele coloca os resultados todos no mesmo patamar de valor, de igualdade, independente da quantidade, mas o fato de estar servindo, trabalhando, é uma grande bênção. E aí então Jesus ele revela porque existe tantas variações. Jesus aqui está revelando porque que as pessoas reagem de maneira diferente, porque há dois grupos: os que ouvem a palavra e a recebem, desejam crer, desejam compreender mais, e aqueles que ouvem a palavra e não estão nem aí. É uma música que é assim, não estou nem aí, não é? Qual que é essa música, irmãos? É uma música, não tem? Você sabe qual que é? Eu sei qual que é essa, né? É essa música aí mesmo, você está pensando, né? E aí então, quando nós olhamos para isso, que grupo eu estou? Ok, eu estou no grupo daqueles que recebem a palavra e querem compreender e querem seguir Jesus, beleza. Agora, que tipo de solo você é? O primeiro tipo de solo é o solo que Satanás ouve a palavra, então você não é de Jesus. O segundo e terceiro tipo de solo é aquele que recebe, mas o amor ao mundo é muito maior. E o último tipo de solo é o solo daqueles que recebem, olha o versículo aí, acolhem e dão fruto. Então é muito importante que nós reflitamos acerca de tudo isso. Que tipo de solo eu sou em relação ao Evangelho de Deus? Eu quero que você pense nisso. Que tipo de solo você é? Ao considerarmos a nossa reação pessoal às palavras de Jesus, quando você olha para a sua própria vida, para as suas próprias decisões, e você responde por você, que tipo de solo você é? Uma segunda reflexão que nós precisamos ter é que tipo de solo nós temos cultivado na cidade de Pompeia. Não somente pensarmos em nós mesmos como de indivíduos, como pessoas, mas pensarmos também aqueles que estão para ser alcançados por nós. Os irmãos sabem, nós já sabemos que a nossa cidade de Pompeia, ela é uma cidade que tem mais de 17 mil pessoas que não confessam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. A cidade de Pompeia tem mais de 17 mil pessoas que, se morrerem hoje, morrem condenados ao inferno. Porque todos nasceram condenados. Todos nasceram pecadores, separados de Deus. Há um único meio de salvação, Jesus Cristo. Então, quando nós aplicamos essa perspectiva de solos, nós podemos dizer que dessas 17 mil pessoas, nós temos 4.250 pessoas para cada tipo de solo. Eu sei que isso talvez seja mais a título de exemplo, de reflexão, não trago isso como uma doutrina, mas uma aplicação daquilo que, o princípio dos 4 solos. 4.250 pessoas que são fechadas ao Evangelho. 4.200 pessoas que não querem nada com o Evangelho, que não querem ouvir de Jesus, que não querem saber nada disso. Nós temos 4.250 pessoas que são pedregosos ao Evangelho. Nós temos 4.250 pessoas que são espinhosos ao Evangelho. Mas nós temos 4.250 pessoas que são férteis ao Evangelho. Irmãos, é preciso semear a palavra. É preciso, e nós como igreja temos o dever diante de Deus, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho bíblico, não esse Evangelho fajuto de nossos dias, mas o Evangelho das Escrituras, às 17 mil pessoas em Pompeia que ainda não creem em Jesus, não confessam Jesus. Os resultados estão na mão de quem? Está na mão de quem? De Deus. Não está nas nossas mãos. O nosso dever, a nossa obrigação, e por isso seremos cobrados por Deus, é se nós pregamos o Evangelho a todas as pessoas de Pompeia. Nós cremos e esperamos que à medida que pregarmos e testemunharmos, Deus há de salvar. Pessoas serão convertidas, pessoas serão trazidas,
pessoas serão acrescentadas mediante o testemunho fiel do Evangelho de Deus. Mas para que isso aconteça é necessário que eu e você, que nós sejamos testemunhas de Cristo. Então, esse texto, ele nos revela o mistério por trás das parábolas e por que as pessoas reagem de formas diferentes ao Evangelho. E então, eu pergunto mais uma vez a você, qual tem sido a sua reação diante da exposição da Palavra de Deus? Vamos terminar o culto já já. Você vai levantar-se do seu banco, você vai passar por aquela porta, você vai para a sua casa. O que vai mudar na tua vida? O que está significando esse culto para você hoje? O que Deus está tratando com você hoje, onde você está? Que mudanças podem ser verificadas em sua vida como resultado e se continuamente ouvir a palavra de Deus? Que mudanças podem ser verificadas na sua vida? Porque, queridos, se nós não temos tido mudança em nossas vidas, na maneira de pensar, de sentir e agir, se os nossos comportamentos são os mesmos, se os nossos valores são os mesmos, se a nossa perspectiva é a mesma, mesmo diante da palavra de Deus, eu vou te falar uma coisa: Satanás está roubando a palavra do teu coração, da tua mente. Se nada muda na tua vida. E mudança, nós estamos falando de mudança de coração, mudança de pensamento, de atitude, de gesto. Se você não está vivendo para a glória de Deus, se preocupe. Se preocupe. Seja um solo fértil para a glória de Deus. Semeemos o Evangelho nos 4 solos de Pompeia. Que esta igreja possa compreender essa sua vocação, esse chamado de Cristo, essa ordenação de Cristo a todos nós. Aqui preguemos o Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. E que a sua vida seja transformada para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Eu quero convidá-lo a pensar na reação que você está tendo agora. A sua reação a essa mensagem, qual que é? A sua reação ao Evangelho de Cristo, qual que é? E se a sua reação está sendo a reação de receber a palavra, arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus, seguir a Jesus, eu quero que você me diga isso. Eu quero que você se posicione, eu quero que você tenha alegria de viver para a glória de Deus. A Bíblia nos fala que aquele que crê em Jesus tem que ser batizado, tem que se unir à igreja de Deus. Se você tomou essa decisão essa noite, me procure, me fale, porque vamos caminhar contigo e ajudá-lo na sua caminhada. Vamos orar. Ó Senhor Deus, eu quero te louvar, Pai, te glorificar, te exaltar, render louvores ao teu nome, porque como é bom, Senhor, estarmos diante da tua palavra tão preciosa, tão maravilhosa. Como é bom, Deus, termos essa oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor e sabermos que a tua palavra transforma, a tua palavra traz vida, a tua palavra refrigera a nossa alma, a tua palavra é mais saborosa do que o mel, a tua palavra, Deus, é incomensurável melhor do que qualquer prazer da vida. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por estarmos juntos. Obrigado por aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações e que possamos desejar viver mudanças verdadeiras em nossa caminhada diária. Em nome de Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmão. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos a adorarmos nosso Deus, uma equipe de cânticos. Quando a gente pensa na palavra, nas reações do Evangelho, hoje no culto pela manhã, como o pastor Neymar já falou, nós recebemos 2 novas famílias como membro da igreja, o irmão Maranzato, Fernando e a Ana, e a irmã Sandra. É uma alegria muito grande, irmãos, podermos ver Deus acrescentando, vendo a palavra de Deus se cumprir na vida da igreja. No livro de Atos falava que Deus acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos.
E se você nessa noite ouviu a palavra e reconhece isso, emprega isso na sua vida, não fique de escanteio, mas se pronuncie, se apresente e fale: eu também quero. Eu também quero fazer parte da família de Deus, eu também quero ser uma testemunha de Cristo, eu também quero compartilhar desse evangelho maravilhoso, não é? Esse evangelho que transforma, esse evangelho que dá vida. Então não fique inquieto, mas fale: aqui estou, quero ser servo, quero ser bênção nas mãos de Deus. Vamos então louvar o Senhor nesse instante. Cantarei com amor para sempre, porque Jesus nos salvou. Obrigado, Pai, por esse momento de culto. Nós louvamos a Deus por teu grande amor que nos alcançou. E, ó Pai, rogamos ao Senhor, conceda-nos uma semana em tua presença. Livra-nos e guarda-nos de todo mal, ó Deus. Que possamos viver para a tua glória. Que vivamos o Evangelho dentro do lar. Vivamos transformações verdadeiras em nossas vidas, em nossas casas, para o amor da tua glória. E agora que o teu amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, um abraço, uma pessoa ao seu lado.